elas têm que aprender a ver tudo que está aqui e aproveitar ao máximo melhor. Porque essa vida é uma vida que ela é apenas um bilionésimo de segundo para cada pessoa, entendeu? E nós temos que aproveitá-la com a sua máxima intensidade para poder viver o melhor que a gente pode nesse tempo tão curto, entendeu? Nós temos que poder fazer isso. Então tá legal, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre chakras em pessoas humanas, tá? Isso porque, como vocês já sabem, eu acabei estudando chakras em todo tipo de raça que existe nesse nosso universo, certo? Mas eu vou falar um pouco sobre os chakras humanos, né? E um outro tipo de chakra que vocês vão saber já já, tá? Bom, o nosso chakra, principalmente as pessoas que estão aqui, eles são chakras que trabalham num nível muito baixo, certo? Ou seja, a maioria das pessoas aqui trabalha com o chakra básico ou esplênico. Chakra básico, porque as pessoas têm muita vontade de todo tipo de coisa, certo? E o esplênico, a pessoa também continua com os mesmos desejos. Então, a maioria das pessoas trabalha com esses dois chakras. Eu diria que 80% da população da Terra trabalha assim. Mas 60% com certeza trabalha no chakra básico. Certo? Aí, o que acontece quando a pessoa trabalha no chakra básico? Ela vai ficar com raiva das pessoas. Então, se vocês pensarem um pouquinho, de quem vocês têm raiva, de quem vocês têm... Se tiver ódio, está realmente no primeiro raio do chakra básico, né? Nós não podemos ficar nessa situação. Nós temos que trabalhar para crescer e subir os chakras. Se alguém tiver raiva, ódio ela está numa situação complicada, certo? Nós temos que pensar que nós temos que crescer e passar do chakra esplênico, talvez para o umbilical, certo? E depois para o chakra cardíaco. A maioria das pessoas aqui não atingiu a base de baixo do chakra cardíaco, que já é um problema sério, certo? Se vocês pensarem que vocês brigam com todo mundo, quem aqui não briga com alguém? Me fala. Não precisa levantar a mão, não, que eu não... né? Quem é que não tem raiva de alguém? Isso a gente vai criando esses sentimentos, né, que são de baixo nível, e normalmente eles indicam o ponto onde a gente está. Por isso que as pessoas que eu atendo, dá para saber em que nível de chakra elas estão, certo? Se a pessoa tem muito sofrimento, né, sofre nas relações com as pessoas, tem dificuldades, né? E essas dificuldades podem ser de vários tipos. A gente tem que saber que nós temos que mudar, né? Se não, olha, a pessoa que está no chakra básico, a condição dela do chakra é vermelha. E eu olhando para as pessoas, eu posso verificar em que nível as pessoas estão. E vocês futuramente também vão poder verificar isso e saber onde as pessoas estão. Se a pessoa está no chakra básico, ela tem várias dificuldades. Se ela estiver no esplênico, diminui um pouquinho a dificuldade, né? Se ela chegar no umbilical, ela vai diminuir mais a dificuldade. Agora, se ela chegar no cardíaco, que é a área verde, né, ela vai ficar numa condição um pouco melhor, mas de vez em quando ela vai ficar com dificuldades e horas sem dificuldades. Então a pessoa fica numa situação assim, ela vai para cima e vai para baixo, vai para cima e vai para baixo, certo? Isso significa
que ela está transitando do chakra cardíaco sem estar na parte alta do chakra cardíaco, que seria a pessoa estar numa condição muito boa. Se a pessoa estiver numa condição dessas, ela vai ficar numa situação linear. Tá? Se você subir a parte superior do chakra cardíaco, não ficar transitando de baixo para cima, você vai ficar numa situação linear. Ou seja, você não vai se importar com quem está com raiva, com quem está chateado, nada disso. E isso não é muito fácil de a gente atingir, né? Porque quem de vocês aqui não fica com raiva de alguém? Me fala. Vocês não precisam nem me falar, certo? É uma coisa séria. Nós sentimos isso, entendeu? E as pessoas que estão nessa parte mais baixa do chakra cardíaco, elas vão sentir sempre. Quando elas chegam no meio do chakra cardíaco, elas vão flutuar para baixo e para cima. E se elas estiverem na parte superior do chakra cardíaco, elas não vão se incomodar nem com as ofensas dos outros. Certo? Agora, se ela for para o chakra laríngeo, então aí ela já está numa condição um pouco melhor. Mas o que acontece é que as pessoas que têm essa condição de chakras, elas vão estar sempre em sofrimento. Sempre. Não tem jeito de a pessoa falar, não, mas eu estou no chakra esplêndido, que eu estou tranquila. Senão você vai ter sofrimento, muito sofrimento. Certo? Se você passar para o chakra frontal, você continua com sofrimento. Certo? Se você passar para o chakra coronário, você vai ter a cor violeta, e eu vou olhar para a pessoa e vou falar assim, você está numa situação difícil. Porque quando a pessoa chega no chakra coronário, se ela chegou por simples necessidade de se apresentar no chakra coronário, ela vai sempre descer. Ela sobe e desce. Ela não fica numa condição estável no chakra coronário. E nós precisamos crescer para poder fazer isso, né? Passa para o próximo. Aí, nós já estamos vendo pessoas com nível médio de evolução. Pessoas com nível médio de evolução, o chakra básico dela vai ser vermelho leve. Todas as coisas vão ser mais leves. Então, não adianta a pessoa falar, não, se você é básico, você está com o chakra vermelho. Não é assim. Depende do nível em que a pessoa se apresenta. Se você olhar para ela e você conseguir ver que ela está com um vermelho leve e com um violeta leve, significa que ela cresceu um pouquinho. Essa coisa dos chakras é uma coisa difícil de a gente entender, porque as pessoas elas não sabem como funcionam os chakras. Se você pegar livros sobre chakras, você vai ver que as pessoas falam exatamente o que aprenderam com alguém. E eu acho que isso aí não é o correto. O correto é você poder ver as coisas com clareza, com lucidez, para poder crescer. Senão você não consegue. Você olha para uma pessoa e fala, você está com chakra básico vermelho. Você está doente, porque a pessoa teve um ataque de nervosismo ou qualquer coisa assim. Pode ser que não, pode ser que ela esteja numa situação melhor, certo? Mas ela está flutuando para o chakra básico, ela vai flutuar com uma leveza diferente, ela não vai agredir o outro. Chakra básico mesmo, a pessoa agride o próximo, entendeu? No chakra básico, onde as coisas estão no nível médio, elas já vão ficar mais tranquilas. Nós temos que saber isso, senão a gente vai se lascando, né? Nós vamos passando de um processo para o outro sem perceber o que está acontecendo com a gente. Eu acho que é bastante importante a gente saber isso. Senão você vai brigar com o teu companheiro, vai brigar com o teu amigo, você vai brigar com meio mundo de pessoas e você não consegue identificar a tua situação atual. Nós precisamos ter noção disso para poder crescer e evoluir, senão a gente não evolui, certo? Então, só para vocês darem uma olhada, o básico é um vermelho leve, o esplênico é um laranja leve, certo? O umbilical, um amarelo bem leve, ele fica quase invisível, mas existe, né?
E se a pessoa tiver uma clarividência alta, ela vai poder saber o nível que a outra pessoa está. Certo? Mas precisa ter clarividência. E para ter clarividência, nós precisamos crescer, precisamos aprender muita coisa. Senão a gente fala, estou vendo, né? Estou me projetando. Não é assim que funciona. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para a pessoa conseguir um nível de projeção astral alto, ela vai ter que conseguir no máximo 98% de consciência. Certo? 98% de consciência significa que ela vai sair, vai enxergar tudo, vai poder sair do planeta, vai poder sair desse universo, vai poder entrar em outros universos, vai poder fazer mil e uma coisas. Mas ela pode fazer o contrário também. Ela pode ir diminuindo de tamanho e descobrir que não existe só prótons, nêutrons, elétrons, não existe só isso. Abaixo disso existem outros seres com a mesma característica que nós. Certo? Nós precisamos ter essa consciência para poder saber que o nosso universo ele é muito grande, né? E a gente só vê um pedacinho do universo. Nós só vemos o que nós estamos na terceira dimensão. E na segunda dimensão, vocês conseguem saber o que tem? Na segunda dimensão, se você olhar uma consciência e ela ficar de lado, você não a vê. E na primeira dimensão, o que vocês pensam que vocês vão ver? Certo? Esse negócio de dimensões é uma coisa importante de a gente saber. Na quarta dimensão, você já vai ter uma visão muito maior das coisas. E eu penso que nós precisamos crescer para poder evoluir, ser melhores, né? E trabalhar com todas as pessoas que estão à nossa volta, sem se preocupar se a pessoa não está bem ou está bem. Porque quando a pessoa não está bem, você já trata mal. Não é assim, né? Uma pessoa te ofende, você fica com raiva. Isso significa que nós não estamos trabalhando no nível de capacidade e competência adequados, né? Então, aí vocês já vão ver que o coronário é um violeta leve, certo? Fala, puxa, mas o cara, como é que ele pode ser um violeta leve? Ele está oscilando. Para a pessoa chegar no coronário com toda a competência dela, ela não pode sair do coronário. E o pior de tudo é que a gente pega os livros que a gente pega, eles vão falando disso e depois as pessoas ficam repetindo. Eu acho que nós não podemos entrar nessa história de repetição. Se a gente quiser ver a realidade, nós vamos ter que evoluir para poder ver as coisas como elas acontecem de verdade, né? Senão você fica com raiva de uma pessoa e fala, não, mas eu sou coronário. Não, você não é coronário, né? Certo? Então, me passa para o próximo. Aí já é diferente. Vocês estão entendendo? Olha que coisa mais louca, né? Vocês sabem quanto por cento da população da Terra pode se apresentar no nível alto de evolução? Isso aí eu estou falando do chakra coronário. A pessoa tem um chakra coronário absoluto. É um mínimo de pessoas, certo? Porque tem muita gente que já chegou para mim e falou, eu acho que eu sou chakra coronário. Eu falei, tá bom. Não é assim que funciona, sabe? Para a pessoa chegar no chakra coronário, ela tem que ser muito boa, mas muito boa mesmo. Ela não pode brigar com ninguém. E ela tem que construir coisas, não só para ela, mas para todas as pessoas que estão à sua volta. Se ela não faz isso, ela não está nesse chakra, sabe? Nós precisamos, para atingir o chakra coronário e ficar nele, trabalhar por todos e por nós. Mas isso não é muito simples de se fazer, né? Não é mesmo. E aqui eu tenho tentado fazer que as pessoas todas trabalhem para o bem de todos. Nós não podemos pegar e falar, vamos viajar para Assis, né? Aí todo mundo vai para Assis. Chega lá, começa a discutir um com o outro. Isso não é legal. Isso não é bom. Sabe? Quando você fala, mas ele brigou comigo. Mas não importa se a pessoa brigou com você. Importa que você tem que estar bem. Você tem que estar absolutamente numa situação de linearidade energética. Nós temos que ficar. Eu acho que isso é importante para nós. Agora, para conseguir chegar nesse ponto, a gente tem que estar no chakra coronário e você vai olhar para a pessoa e vai falar,
essa pessoa está no chakra coronário. Poucas pessoas vão ver isso. 0,01% da população da Terra consegue chegar nesse ponto. Certo? Isso é uma coisa que eu acho que é meio triste a gente falar, né, e ver. Eu falei, 80% das pessoas estão nos chakras mais baixos. 20%, tirando 18%, né, estão mais ou menos no chakra cardíaco, mais ou menos. Ela fica oscilando no chakra cardíaco e você vai pegar 1% da população, 2% da população que já cresceu um pouco mais. O que eu acho que não é muito legal para a gente. Nós não podemos ficar perdendo tempo construindo as coisas que nós estamos construindo. Nós temos que construir tudo com boa vontade, sabe? Nós temos que construir as coisas com amor, com felicidade. Temos que construir para todos, não é construir só para nós. Quando a gente faz só para a gente está numa situação muito ruim. Não é possível isso. Você não vai muito longe, né? Então, eu diria para vocês que para chegar nesse ponto aí, nós vamos ter que trabalhar bastante, né? Muito mesmo. E isso não é muito fácil, né? Todos os outros itens vão ficando mais leves, entendeu? Isso não é assim, se a pessoa chegar num nível muito bom de evolução, a aura dela vai desaparecendo, entendeu? A aura que eu digo é o reflexo dos chakras, tá? Você vai ver o contorno brilhante, mas vai desaparecendo. Então você não vai conseguir ver. Porque tem muita gente que fala, não estou vendo só a aura. Não, pode estar vendo mesmo, está vendo uma pessoa que é do nível bem baixo. E nós precisamos crescer, gente. Nós precisamos fazer coisas positivas, felizes, sabe? Coisas para que as pessoas possam viver muito bem. Senão a gente vai ficar num sofrimento, né? Passa para o próximo item. Agora, olha só. A partir do segundo chakra coronário, o chakra básico, ele fica brilhante como ouro. Certo? Isso é uma vergonha para todos nós, porque, já imaginaram, quando chegar no chakra coronário dessa pessoa, você não consegue ver. Você não vai conseguir ver. Aconteceu já algumas vezes, eu já contei, acho que um caso que vocês devem ter assistido, que eu estava vindo lá do SEC, São Paulo, aí, quando eu parei o carro, veio um rapaz. Eu olhei para ele e eu não vi a aura dele, entendeu? Aí eu peguei e tirei umas moedas, algumas coisas e dei para ele. Aí ele falou, muito obrigado. Ele se virou e desapareceu. E quando eu olhei, a moeda ainda estava dentro do carro. Certo? Isso é uma coisa fantástica de a gente falar, né? Mas a gente sempre vai receber coisas muito boas quando a gente trata todo mundo com muito carinho, com muito amor e com muita felicidade. Amor é uma coisa que ninguém aqui consegue tratar o outro, tá? Já vou falar para vocês. Nós entendemos o amor como uma coisa que é fácil, né? Você olha para uma pessoa e fala, eu amo essa pessoa. Não, não é assim que funciona. Você tem que estar no chakra coronário para poder falar isso. Eu amo tal pessoa. E quando você amar uma pessoa, você vai estar amando todas as pessoas que estão à tua volta. Isso é complicado. Porque se a pessoa, você se tratar em todo mundo com carinho, com felicidade, com paz, sabe? Não é muito fácil, né? A gente não consegue fazer isso. Você vai ficar brigando com um, vai brigar com o outro, né? Aí o cara olha para uma mulher e fala, essa mulher é minha. Aí o outro fala, não, não é sua, é minha. Vai ficar uma briga infernal, né? Porque você está ainda no pequeno. Nós precisamos sair desse espaço. Nós precisamos trabalhar pelo todo, por todas as pessoas. Senão a gente vai ficando numa situação que eu acredito que quando você falecer, a tua situação vai ser difícil. Não vai ser boa. Não dá para você pedir ajuda para os espíritos, porque os espíritos que você pedir ajuda,
Eles estão no mesmo nível que você, entendeu? Não tem jeito. Então, nós temos que trabalhar para poder chegar nesse ponto. Se você conseguir chegar no ponto de não te verem a parte superior do teu chakra coronário, você está numa situação já bastante evoluída. Mas isso aí é uma coisa que eu sei que não é fácil de a gente ver. Eu olho para vocês e eu sei em chakra que cada um de vocês está. Certo? Aí você vai falar, mas como é que você sabe? A gente vê. Quando você vai subindo, você vai vendo cada vez mais. E você pode ser mal visto por causa disso. Muito mal visto. Certo? Se você abraça uma pessoa, né, e fala, ô querida, já fica ruim. Né? Se você abraça um amigo e chama ele de querido, também já fica ruim, porque as pessoas confundem. Então a gente precisa, para crescer, se tornar cada vez melhor e aprender que nós não podemos gostar de uma pessoa só. Nós temos que gostar de todas as pessoas que estão à nossa volta, de todas. Aí você vai falar, eu amo as pessoas. Não é eu amo tal pessoa. Isso não existe. Esse é meu ponto de vista. Mas pode ser que vocês achem que eu estou errado. Porque nós sempre pensamos de baixo, né? Nós nunca pensamos com a cabeça mais elevada. E nós precisamos crescer muito para entender essas coisas. Passa para o próximo, por favor. Olha só que dificuldade. Se a pessoa estiver no terceiro chakra, todos nós, se nos esforçarmos, nós vamos ter mais 7 chakras sobre a cabeça. 7. Certo? Não é um só. Porque você vai ler um livro e fala, uma pessoa está no chakra coronário. Não, esse é o primeiro chakra. Mas se a pessoa evoluir muito, ela vai crescendo e vai subindo nos chakras até chegar no 7º. Quando ela chegar no 7º, ela vai estar fazendo coisas que são impossíveis. Certo? Mas vocês podem ver que não dá para enxergar esses chakras. Não dá. Se a pessoa estiver no terceiro chakra, você não vai conseguir ver. Você teria que estar no 4º chakra para ver pessoas de terceiro. É duro isso. Né? É muito duro. Nós temos que apanhar muito para aprender mais, né? Tratar todo mundo com respeito, com carinho e poder crescer realmente de verdade. Né? Então, não é possível ver. Esse chakra não é possível ver. Mas existe uma luminosidade em torno da pessoa, certo? Que a gente também, nós quando a gente pega um livro, eles mostram sempre uma aura, né? Essa aura a pessoa só vai poder ver se ela tiver uma consciência a partir do 4º chakra coronário. Entendeu? Porque se você estiver abaixo, você não consegue ver o de cima. E aí nós teríamos mais um monte de chakras, né? Então, passa para o próximo item. O 4º chakra. Esse daí não é muito fácil, né? No 4º chakra você não vê nada. Você vai olhar para a pessoa e, por mais que você se esforce, você não consegue ver. Não consegue ver a aura, não consegue ver o brilho do chakra, não consegue ver nada. Entendeu? Essa pessoa ela está no nível muito elevado. É mais ou menos o que a minha mãe chegou. Certo? Ela era uma pessoa que era muito boa, boníssima. Né? Algumas pessoas já sabem aqui, porque eu já relatei muitas coisas sobre ela, mas quando eu era garoto, eu devia ter uns 5 anos de idade, mais ou menos, eu já via consciências extraterrestres. Né? E eu, no corredor da minha casa, eu corria com elas. Aí eu saía correndo e elas iam na minha frente, aí paravam, aí quando eu olhava elas já estavam voltando e eu voltava correndo. Certo? Então, era uma coisa meio alucinante. Para mim, naquela época, não tinha muito... Não tinha problema, porque eu era criança, não tinha, oh meu Deus, o que será que eu estou vendo? Não é isso. Né? Mas
isso acontecia. E a minha mãe nunca me falou nada. Quando eu tinha mais ou menos 17 anos, isso vocês já devem estar cansados de saber, porque eu já coloquei em vídeo, né? Ela falou, ela entrou na sala, aí estava meu pai, mais 2 pessoas, e tinha um lugar vazio, né? E ela pegou e falou para mim assim, senta lá. Eu falei, eu não vou sentar não, mãe. Ela, por quê? Eu falei, não vou sentar. Aí ela pegou e falou, vai lá e senta, filho. Eu falei, eu não vou, mãe, não vou mesmo. Tinha um cara de chapéu sentado, entendeu? Que era um espírito, com certeza, né? Então, ela pegou e falou, por que você não vai sentar? Eu falei, porque a senhora está vendo, por que eu não vou sentar? Aí ela pegou e falou, você sabe o que eu estou vendo, né? Eu falei, claro, mãe, eu sei o que a senhora vê. Isso aí já nos uniu um pouco mais, certo? Aconteceram outros casos. Uma vez eu entrei na cozinha, porque eu ouvi um barulho na cozinha, a minha mãe estava brigando com o espírito que estava mexendo nas panelas, entendeu? Aí eu falei, ô mãe, o que a senhora está... Ô mãe, o que é isso? Ela estava dando bronca no cara, para o cara sair de lá, né? Ela virou para mim e falou, vai para o quarto. Eu falei, mãe, mas eu estou vendo. Ela falou, mas vai para o quarto, né? E aí eu fui para o quarto, realmente. Isso é para vocês terem uma noção de que nós podemos crescer e enxergar mais coisas, mas nós temos que ter uma bondade muito grande dentro do nosso coração. Se a gente não tiver essa bondade, a gente não consegue evoluir, certo? Eu acho que nós precisamos crescer para sermos realmente felizes, porque a felicidade não está em você encontrar uma pessoa que você goste. Você tem que gostar de todos, certo? De todo mundo. Se você gosta de uma pessoa só, você fala assim, eu te amo. Você está falando uma coisa mais boba que existe, porque ninguém ama uma pessoa só. Você tem que amar todas as pessoas. Se você tiver filhos, você tem que gostar muito deles. Você tem que amá-los de verdade, né? Amar todas as pessoas não é fácil. Isso aí é uma coisa que nós precisamos crescer para entender e viver melhor, né? Senão a gente não vive feliz. Já pensou? Se você trabalha mais no chakra básico, você só vai querer encontrar alguém que trabalhe no chakra básico. É isso que você vai fazer. E esse tipo de trabalho, ele não nos leva a lugar nenhum. Nós temos que crescer, gente. E para crescer não é muito fácil, né? Mas vai em frente, que as consciências eta-retículas. Essas consciências eram consciências que, quando eu era bem jovem, eu as via e corria atrás delas, certo? E elas voltavam, eu corria de novo e eu ficava nessa brincadeira. Mas eu também não conseguia comer algumas coisas. Eu tinha dificuldades para comer carne, muita dificuldade, porque eu achava que, por que você vai matar um ser vivo para se alimentar dele, certo? Não é fácil. Para mim não era difícil, né? E, então, eu comecei a ir aprendendo coisas, até que aos 7 anos eu tive minha primeira projeção astral com muita lucidez, né? E essa projeção astral, ela foi uma coisa que marcou minha vida, porque eu ouvia músicas, né? Eu ouvia aquela música do... Qual era o nome daquele cantor? Como é que é? Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga. Não há gente ou não no ar igual ao do sertão. Eu lembro que eu estava no meio da rua, de calção, né? Com 7 anos de idade, correndo lá, e eu parei assim, de repente, e ouvi aquela música, né? Estava tocando em um rádio. Aí minha mãe falou, entra, filho. E eu entrei. Tomei um banho, né? Quando eu deitei na rede, eu saí do corpo, certo? E aí eu passei a sair todos os dias, com uma lucidez razoável. Eu acredito que eu saía com 60%, 50% de lucidez, entendeu? Mas depois eu fui crescendo nesse sentido e fui enxergando mais do que, né, do que eu via. E nesse crescimento que eu fui tendo, eu fui enxergando coisas que foram feitas na Terra,
certo? Eu fui saindo fora do planeta, eu fui indo ao nível mais baixo do planeta, comecei a fazer viagens no tempo, que eu acho que poucas pessoas sabem disso, mas eu vou colocar um livro falando sobre viagens no tempo, certo? Que eu acho que é importantíssimo a gente poder fazer esse retorno e ir para frente também. Para isso você precisa ter uma velocidade muito grande para poder superar o tempo, certo? E foi o que eu fiz, né? Porque quando eu ouvi o Albert Einstein falando de viagens no tempo, né, ele falando que ele podia levar um navio para outro lugar e colocava coisas lá dentro do navio, sabe, máquinas. Eu falei, esse cara está brincando, né? Mas aí eu fui fazendo as minhas experiências e, como eu não podia ir para um lugar e voltar, porque eu teria que parar para voltar, eu comecei a circular a própria Terra, certo? Aí eu fui aumentando a velocidade e, num determinado momento, eu cheguei na minha própria casa, de pijama, né? Isso aí vocês já devem estar cansados de saber, né? Porque eu já contei essa história. Aí eu falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui, né? Aí eu comecei a fazer tudo que eu tinha feito naquele dia, porque se eu fizesse alguma coisa diferente, depois ia me dar um problema. Depois eu continuei fazendo até que eu consegui chegar uma semana atrás. Mas eu não conseguia voltar. Eu não conseguia voltar. Aí vocês podem perguntar, mas se você voltar, você vai encontrar os seus pais? Com certeza. Você vai encontrar as pessoas que já faleceram. Não é muito fácil de a gente fazer isso. Mas aí, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu consegui retornar sem ter que passar por todo aquele processo que eu passava, né? De pegar, voltar uma semana e ter que fazer tudo igual para poder chegar no local onde eu estava. Então, isso foi importante, né? E me fez escrever esse livro, porque depois eu fui fazendo várias experiências, né? E quando você faz várias experiências, você consegue, por exemplo, localizar as pessoas que você já conhece nessa vida, certo? Por isso que eu fui para Assis. Cheguei lá e conheci um monte de gente e pessoas que são super agradáveis e tudo mais, né? Mas olha só, se você está trabalhando... Opa! José está retículo. O básico você não tem jeito, você não vai conseguir ver, né? O esplênico e o hepático, que são 2 chakras que ficam aqui e aqui, você vai conseguir entender que eles têm a mesma intensidade de brilho. O umbilical vai ser a mesma coisa, você não vai vê-lo, certo? O cardíaco 1 e o cardíaco 2, porque os zeta-retículos eles têm 2 corações, então, aí se você puder ver isso, você vai falar, caramba, como é que pode, né? Eles têm 2 corações. Isso talvez tenha me permitido ter 6 infartos, certo? 6 infartos não é muito fácil, né? O médico pegou e falou para mim assim, você vai ter o 4º. Eu falei, eu acho que vou. E tive o 4º. Aí, quando eu voltei lá, ele falou, mas você já teve o 4º? Ele não tinha certeza, porque no 3º a pessoa vai embora. Aí, eu tive o 5º, certo? E o 5º, eu tratei aqui em coisa, ou o 4º ou 5º eu tratei aqui mesmo, né? Aqui em Jundiaí. Aí tive o 6º, aí eu já fui tratar com ele mesmo. Aí ele pegou e falou, eu acho que você está tendo o 3º, né? Eu falei, não dá para você falar que você está tendo o 6º infarto. Provavelmente, eu acredito que no 7º, eu não sei se eu vou ter ou não, mas se eu tiver, são 7, né? Aí talvez eu dê tchau para vocês e vá cuidar do meu mundo, né? Olha,
O negócio é que o chakra desses caras aí é muito maior do que o nosso. Superiores. Certo? Então, não tem jeito, né? São muito maiores do que nos humanos. O chakra humano, ele é mais ou menos desse tamanho. Mas vocês vão ver que nas referências que se faz, ele aparece desse tamanho. Porque eles estão falando só do brilho. Mas o chakra é isso, gente. É um pequeno local onde as energias são captadas e exteriorizadas, né? Mas vocês podem ver que os olhos dele também são maiores, né? Mas você falou dos humanos, que é pequeno, né? Do Zeta. Do Zeta é grande, do Zeta é maior, bem maior, né? Então, e o coronário deles é absurdamente grande, entendeu? E todos eles estão no chakra coronário. Isso é o fim da picada para nós. Se você pudesse conversar com o Zeta, que provavelmente vai ter essa altura, né? Ele vai estar te vendo na mesma altura que você o vê. Certo? Porque um chakra coronário, você vê a pessoa da mesma altura. Não tem essa coisa de falar, eu sou baixinho e estou te vendo alto. Não vai acontecer isso. Certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que saber, porque eu cheguei até aqui nessa raça, mas eu verifiquei outras raças também. E quando eu fundei o Centro de Evolução da Consciência Fora do Planeta, tinha raças de todos os tipos, certo? E as raças que tem lá são raças que são bastante avançadas, porque as pessoas não podem ficar lá em cima e estarem no nível baixo, certo? Mas, por isso mesmo, que pessoas do SEC que eu levei para lá, né? Inclusive tem um caso aí que eu sempre conto para o pessoal de um rapaz cego, né? Eu conversava muito com ele lá em São Paulo. Ele ouvia minhas palestras, depois ele faleceu. Mas antes dele falecer, eu falei para ele que ele poderia ir para o Centro de Evolução, né? Aí ele falou, eu quero. E ele foi para lá. Então agora ele trabalha lá, né? No outro nível do Centro de Evolução e faz coisas que são muito importantes. Eu vou para lá todos os dias. E nós precisamos crescer para aprender isso e poder fazer coisas que sejam boas para todas as pessoas. Não importa se a pessoa é má ou é boa. Você tem que tratar todo mundo bem. É só isso. Tá certo? Vocês querem fazer alguma pergunta? Não sei. Como você fez a sua adaptação para o corpo físico humano? Certo. É uma pergunta difícil de se responder, né? Mas acontece que esse meu corpo físico, ele é mais baixo do que a maior parte dos veículos físicos. Tem pessoas muito mais altas. Eu tive que escolher um veículo que eu pudesse me comportar num nível em que eu pudesse falar com as pessoas com tranquilidade, entendeu? Então eu tinha que ter um corpo mais ou menos, né? Mas, na verdade, se você me ver fora do corpo, você vai ver que eu sou baixinho. E não tem jeito, né? Não tem jeito. Como você fez a adaptação dos chakras? Dois cardíacos para um. Então, foi por isso que eu já tive 6 infartos. Entendeu? Você não tem, na verdade, não é você não tem um, você tem 2. Tenho 2. Mas isso é um problema, né? É um problema. Esses infartos, ele afeta um? Afeta esse. Só esse. Mas os do Zeta, eles estão... Ele está ainda bem. Né? Senão estaria roubado na história. É verdade. Alguém quer perguntar? Pode. Você comentou das dificuldades de quem está no chakra básico.
elas vão diminuindo até chegar no cardíaco. A partir do cardíaco, elas aumentam, Eu não entendi a tua pergunta. o sofrimento aumenta. Não, as dificuldades de quem está no básico até o cardíaco são de que tipo? De todos os tipos? Ah, sim. Até você chegar no cardíaco, na parte baixa do cardíaco, você vai ter muito sofrimento, entendeu? Vai ter todo tipo de sofrimento. É problema físico, é problema com a esposa, é problema com os amigos. Você vai ter todo tipo de dificuldade. Se você subir acima do cardíaco, essa coisa vai diminuindo. Você raramente vai conversar com raiva de alguém, certo? Você não vai ter essa dificuldade de falar, estou com raiva de você. Não dá para você falar isso, porque você não sente raiva de ninguém, certo? Já superou. Você já passou para um outro nível, tá? É que você falou sobre imposição de mãos aqui fora, outro dia, e você falou pra gente que seria, assim, deu mais ou menos alguma ideia de como seria aproveitar a energia do fogo, né? E eu gostaria de ouvir mais sobre isso. Sim, deixa eu só te dizer, vou te falar os tipos de energia que existem. Existem 18 tipos de energia, certo? Mas a gente aqui no planeta usa 4 tipos. A energia da água, do fogo, do ar e da terra, entendeu? Nós utilizamos esses 4 tipos de energia. Então, a energia do fogo é uma energia muito forte, certo? E ela existe num nível em que nós não conseguimos nos relacionar com ela, porque nós trabalhamos, a maior parte das pessoas trabalha com outro tipo de energia. Por exemplo, a maioria das pessoas da Terra trabalha com a energia da Terra, certo? Aí você vai falar, puxa, mas não tem ninguém que trabalhe com a energia do ar? Tem algumas pessoas que trabalham com a energia do ar, né? Mas são poucas. Energia da água, você vai descobrir que tem pessoas que entram na água e ficam 20 minutos dentro da água. Aí fala, como é que pode isso? Mas tem. Se você andar no planeta, você vai descobrir coisas fantásticas, né? Agora, a energia do fogo é uma energia que é complicada de você, por exemplo, manipulá-la, certo? Posso contar para vocês, uma vez que eu estava em Manaus, né? Eu trabalhava numa empresa e aí o pessoal pegou e falou, olha, você vai ter que agora fazer era um curso sobre o fogo, né? Porque os bombeiros foram lá na coisa e falaram, você vai lá, você vai ver como é que funciona isso. Eu falei, tá bom, né? Aí fui eu e foi um grupo de pessoas para lá, para aprender como apagar o fogo, né? Aí quando nós estávamos lá, eu vi eles acenderam um monte de pneu de caminhão, de carro, tudo, né? E aí eu falei, caramba, né? E aí dava para ver nitidamente, quer dizer, eu conseguia ver que as consciências que estavam lá eram consciências do fogo, certo? Então, eles começaram a jogar água e falaram como teria que jogar água, né? Aí eu me comuniquei com eles. Eu falei, por que vocês não saem para a direita, né? E o fogo andou para a direita. Entendeu? Aí ele foi jogar na direita e falou, saiam para a esquerda. Eles saíram para a esquerda. Aí eu falei, caramba, esse contato é maravilhoso para mim, né? Aí depois eu falei para eles irem para a direita novamente, né? E o bombeiro falou assim, eu não sei o que acontece, que eu jogo água num lugar e eles vão para outro lugar, né? Aí eu peguei e falei, eu acho melhor vocês se deixarem apagar. E aí o cara não estava nem jogando água, ele apagou tudo. Isso só depende do nível que você está, para você se relacionar com todas as consciências, seja do fogo, da água, da terra, entendeu? Na água, eu era bem jovem e como eu já tinha essa habilidade, né, de ver seres na água e tudo mais, eu entrei na água e fiquei lá 15 minutos, embaixo d'água. Meu pai pensou que eu tinha morrido. Aí eu saí e falei, ô pai, o que você está pensando? Ele falou, eu pensei que você
você tinha ido embora, meu filho. Eu falei, não, pai, não é assim, né? Eu era muito jovem, então eu fui fazendo experiências com o vento também, né? As forças do vento. Isso eu faço sempre, essas energias que existem, sempre faço esse tipo de trabalho com eles. Com fogo, com a água, com a terra, com o vento. Dá para fazer todo tipo de trabalho. Só que você precisa ter a cabeça muito boa para poder se relacionar com eles. O fogo, como nós vemos ele, é o veículo de uma consciência. Sim. Aquele fogo que nós vemos, que queima, que consome, ele quando apaga, a consciência fica num plano astral. Como é que é esse movimento? Explicar qual é o movimento de ela entrar em contato conosco por meio desse veículo e no segundo momento onde ela não está ali mais. Como é que funciona isso? Poderia dizer? Ela simplesmente fica na dimensão extrafísica, né? Ela não aparece. Quando ela quer se mostrar, ele se manifesta. A gente vê grandes incêndios aí, né? Mas se você começar a trabalhar nesses locais, você vai poder ver que você consegue se comunicar com eles e eles conseguem se afastar, certo? Então, mas você precisa falar com eles. E o fogo é como o vento, é como várias consciências que existem, né? Nós precisamos nos relacionar com elas. Se a gente não consegue se relacionar, a gente acaba se lascando mesmo, né? Senão você vai... o fogo, por exemplo, até tem uma coisa que aconteceu, quando houve aquele incêndio no Joelma, né? Eu estava lá na frente, no banco, né? Aí eu peguei e falei, putz, e tinha um cara lá em cima que ele queria se jogar, porque ele estava do lado de fora. Acho que vocês devem ter visto o filme, né? Tinha um cara que... Aí chegou um corpo de bombeiros lá, colocou uma escada e baixou ele. Eu falei, putz, eu preciso ir lá para ajudá-los, né? E aí eu me projetei, fui até lá. Quando eu cheguei lá, eu tinha que ter um nível de consciência e de materialização maior do que o que eu tinha na verdade, né? E aí eu peguei, chamei o pessoal que estava lá, peguei a mão de um deles e falei, isso tudo você tem que fazer com o máximo de competência, senão você se lasca. Falei, vamos com a gente que eu sei o caminho. E eu pedi para o fogo para ele abrir o caminho, entendeu? Aí, isso não é muito simples de se fazer, né? Mas aí o fogo se afastou e nós fomos descendo. Quando chegou lá embaixo, eu tive que sumir, certo? E o cara que estava lá, ele falou assim, mas cadê o rapaz que trouxe a gente aqui, né? Eu não estava mais lá, eu tinha voltado para o meu corpo, entendeu? Essas coisas todas a gente pode fazer, mas se a gente tiver mais conhecimento, né? Sem conhecimento, você vai ficar numa tristeza e numa infelicidade muito grande. É o que eu penso. Poderia falar que a realidade que a gente vive são como frequências de chakra, e esse percurso que eu estou hoje de básico ao coronário, se eu evoluir, eu consigo ir para uma outra frequência de uma outra realidade? Entendeu mais ou menos? Eu entendo. Você quer dizer que você viveria de outra forma? Não, estou numa frequência de uma realidade. Tipo, vamos supor que no primeiro raio do chakra básico, essa realidade que eu acredito que eu estou. Sim. Só que eu tenho, dentro dessa primeiro raio do básico, eu posso ir do básico ao coronário. Quando eu chegar no coronário dessa frequência, dessa realidade, eu vou para o segundo raio do básico dessa mesma realidade. Você vai ver as pessoas de outro jeito. A tua realidade vai ser diferente. Muda, né? Mesmo, a tua muda. Mas você vai olhar para as pessoas e vai ver a hora delas, vai ver tudo. E vai ver os espíritos que estão aqui dentro também, né? Que está cheio de espírito. Tudo como uma questão energética, né? Evolutiva, assim. Nós estamos inseridos dentro da evolução de alguma experiência, né? Como você disse. A mônada é o que cuida da gente, que é a consciência maior que cuida de todos nós, certo? Mas existem várias mônadas e essas mônadas, elas estão distribuídas nesse universo e em outros universos, entendeu? Então, nesse universo, tem mônada que cuida de um grupo de pessoas, mas ela cuida de pessoas de outra parte desse universo e cuida de outros universos também. Isso tudo através de cordões de prata.
que a gente fala que são cordões de prata, mas, né? Então, são fios energéticos que ligam a gente. Então, mas quando você comete algum erro, né, eles te retiram, certo? Aí você já era, né? Não dá para você continuar. Eles cuidam de todos, mas eles têm milhares de pessoas que eles cuidam, né? Então, não é muito fácil para a gente. Se a gente não subir nosso nível de chakra até um ponto que você possa realmente entender tudo, fazer coisas mais coerentes, né? Nós temos que crescer, né? Então, é isso. Mas nesse contexto de mônada, acho que da outra vez você tinha falado que, por exemplo, somos parte de uma mônada. Então, chegamos num nível de consciência, de evolução, que, digamos, a gente adquire uma autonomia, que seria isso, eu imagino, não sei, pode depois você me falar, para nos tornarmos, digamos, uma outra mônada para ter diversos corpos. Essa mônada que, digamos, desgruda da inicial, ou ela permanece fazendo parte de uma outra muito maior? É assim, se você quiser mudar de mônada, você tem que evoluir muito, né? Para você escolher a tua ligação, certo? Mas aí a pessoa tem que estar no 7º chakra, entendeu? Aí ela pode mudar de mônada. Se ela subir mais do que isso, ela se torna uma mônada, entendeu? Mas aí haja trabalho para que todos nós cresçamos muito e façamos coisas melhores, né? Você mencionou naquele dia, quando você desceu com as pessoas do Joel, você exteriorizava a energia. Sim. Essa energia que você lidou naquele momento, era a energia do fogo? Ou que energia que Era a energia do fogo. E quando a gente faz imposição de mãos, que energia que a gente usa? Depende do seu nível, você vai... entendeu? Se você estiver no nível de água, você vai esterilizar a energia da água. Se você estiver do vento, você vai esterilizar a energia do vento. Do fogo, você vai esterilizar a energia do fogo. Mas para a gente chegar na energia do fogo, a gente precisa chegar no chakra coronário, entendeu? Aí você consegue esterilizar qualquer tipo de energia. Para a gente trabalhar com as energias, a gente tem que conhecer bastante, né? Senão... Então eu posso entender que essas energias da natureza têm níveis conscienciais. Tem? Tem nível consciencial. Níveis conscienciais. Tem níveis. Ela pode ter um percurso de crescimento dentro disso também? Pode sim. Essas energias, elas têm um nível de crescimento e você vai poder perceber isso quando você, por exemplo, vê o mar se manifestando, que vem aquelas ondas fabulosas, né? Você fala, como é que pode vir um maremoto, por exemplo, né? Como é que um vulcão pode explodir daquele jeito? São energias mais fortes, né? E mais um nível maior de sabedoria e tudo mais. Eu já fiz muita experiência dentro de vulcão, né? Então, eu entrava no vulcão, só que eu subia antes, subia 30, 40 metros, e depois eu descia, né, lentamente e entrava no vulcão. E quando você entra no vulcão, você tem que pedir permissão para eles, para poder fazer, senão você entra lá, você fica torrado, né? Não importa se você está espírito, não importa. Então, eu pedia permissão, descia, e aí eu ia andando, né? Mas isso aí me causava no corpo físico um frio insuportável, certo? E no corpo astral também um frio insuportável, mas variava, porque às vezes o meu corpo físico ficava com tanto calor que eu ficava totalmente encharcado de suor, entendeu? Isso é uma coisa que a gente não conhece todas as energias, né? Mas isso também já faz bastante tempo que eu fazia, né? Então... É possível dizer que a afinidade, quando a gente tem afinidade por alguém, a gente está mais ou menos no mesmo altura de chakra da pessoa? Pode ser. A gente pode estar na mesma altura de chakra dela, mas essa afinidade é uma coisa que não é amor, né? Amor é outra história. Não. Mas você vai se dar bem com a pessoa, você vai se relacionar muito bem com ela, entendeu? Então, é por isso que aqui no SEC eu me relaciono com as pessoas de acordo com o nível que ela está, certo?
Eu procuro falar com a pessoa no nível que ela está. Se você começa a se esnobar, querer ser o bom e tudo mais, você não vai fazer nada. Né? A gente tem que estar no mesmo nível que as pessoas estão. Tratando todo mundo com respeito, com carinho, com boa vontade, mas você tem que trabalhar no nível delas. Então, é isso que eu tenho feito. Para poder crescer também, todos crescerem, né? Pode falar, querida. Bom, Moisés, a minha dúvida é a seguinte, né? A questão que ficou, na verdade, desde o curso, que você fez do tempo, né? Sim. Quando você volta, né, e volta no tempo, a minha dúvida pelo que eu entendi, você leva o corpo físico, ou se você leva só a consciência para o corpo físico que está naquele momento anterior. Sim. Ou se, porque assim, para nós aqui, né, a maioria chakra básica é um pouco difícil de entender, principalmente porque a dimensão astral não tem tempo e espaço, né? Então, assim, pelo menos para mim a dúvida ficou, você leva só a consciência para aquele corpo que está naquele outro momento, ou você leva o corpo físico? O corpo físico vai lá também. Também. E aí fica dois corpos? Fica um só. Fica você. Do jeito que você era. Por isso que eu disse que você não pode mudar o teu comportamento naquele, entendeu? Senão você estraga tudo. Provavelmente você não consegue chegar no fim do dia bem, certo? Então, quando eu voltei, a primeira vez eu voltei, devia ser umas 11h30, mais ou menos. E a minha mãe ia fazer o almoço. E eu estava de pijama. Né? Aí eu falei, caramba, eu vou ter que fazer tudo do jeito que eu fiz do dia anterior. Senão você destrói tudo que foi construído, entendeu? Então, fiz isso. Aí depois fiz de novo, fiz com 2 dias. Mas eu lembrava que eu tinha feito. Aí eu fiz tudo igual. Quando chegou em uma semana, eu falei, caramba, se eu for mais um pouco para trás, eu não vou conseguir me lembrar de nada. Né? Não vou conseguir fazer. Aí eu falei, vou ter que voltar, né? Descobrir como é que eu volto sem ter que fazer todo aquele processo. Né? E aí eu descobri como é que eu podia voltar para cá. Certo? Você volta no momento e depois retorna para esse. Sim, você retorna para esse próprio momento. Né? Se alguém te visse, por exemplo, você sai daqui, veio para cá, voltou, levou o seu corpo físico. Se esse tempo está continuando, se alguém fosse lá e te visse, não te encontraria lá naquilo. A pessoa não vai existir o tempo. Ah, tá. Entendeu? Já me perguntaram isso. Se você volta, e o pessoal que estava lá? Não, você voltou. Mas aí volta toda uma história de tudo. Exatamente. Você voltou, você vai passar a mesma história que você passou. Se você mudar ela, você não vai dar Mas certo. aí volta para todo o contexto planetário. Não, muda tudo. Vai ser tudo igual era antes, certo? Vamos supor que eu voltei para ontem, 11 horas da manhã. Eu vou ter que fazer tudo igual até hoje, entendeu? Aí, quando eu chegar aqui, eu estou de novo falando do mesmo jeito que eu estou falando, né? Senão fica difícil, você não consegue crescer. Então quebra uma sequência de tempo. Você quebra uma sequência de tempo e depois você não vai poder retornar, certo? Se você, por exemplo, se eu voltar 1 ano, né, fizer aquela coisa com muita velocidade, eu volto 1 ano. Aí como é que eu vou lembrar de tudo que eu fiz? Não dá, né? E se você comete um erro nesse percurso, você acaba se lascando. Então, por isso que eu peguei e falei, como é que eu faço para voltar, né, no mesmo lugar que eu estava? E aí, eu fui 1 ano e meio estudando isso, para saber, putz, eu preciso descobrir como é que eu faço para voltar sem... Né, e eu consegui. Aí, isso vai estar no livro depois. Senão dá a impressão que, quando você voltou 1 ano, cada ano que você voltou, se você retornar, você tem 1 ano a mais de vida. Daí você teria agora mais de não sei quantos 1000 anos. Podia ser. Quando você volta e esse tempo não existe mais para a gente emocional. Mas, por exemplo, uma pessoa que está no quarto do chakra coronário, para ela também não existe mais esse tempo que você voltou? Ah, tá. Essa pessoa vai saber. Ela vai saber. Ela vai saber. Se ela está no 4º chakra coronário, no 5º, ela vai te ver e ela também está fora do tempo, entendeu? Ela não está no tempo mais, né? Tanto que a minha mãe, ela não... encontrei com ela em vários lugares que eu fui, né? Fui para Portugal e encontrei com ela. Fui para a Itália e encontrei com ela. E o pior de tudo é que
uma pessoa reconheceu. Uma pessoa reconheceu. E essa pessoa que reconheceu, acho que a Gaji sabe quem é, né? Uma das primeiras vezes que eu fui para lá, eu fui na igreja, né? Quando eu cheguei na igreja, uma freira se apresentou e começou a conversar com a gente. Né? Aí eu olhei para ela e falei, que é isso? Sabe? Como é que ela pode se apresentar assim para mim? Né? Aí a moça que estava falou assim, é tua mãe. Aí ela pegou e falou, vocês dão licença, e foi embora e desapareceu. Um assunto. Você nos ensinou que o que migra é consciência, né? Tipo, quando eu faço uma projeção astral, minha consciência vai para o corpo astral. Sim. No plano físico, eu poderia dizer que eu estou numa projeção física? Por exemplo, se eu estou no plano astral já, não tenho mais o soma. Aí quando eu vou reencarnar, sei lá, as consciências lá poderiam falar que está projetado físico, porque é de lá para cá, não é daqui para lá, né? Sim. Não, é daqui para lá. Você se projeta daqui para lá. Não, mas a realidade é de lá para cá, né? Acontece lá. Ah, sim, com certeza. Mas é uma coisa que as pessoas nem comentam, não dá para se comentar isso, né? Porque nós vemos da dimensão astral para o corpo físico. Mas quando você vem para cá, você vem pequenininho, certo? E se você não tiver consciência do que você está fazendo, você não vai saber. Quando você chega aqui, você chega pequeno, você não vai, né? Fala, o que é isso, né? O que eu estou fazendo aqui de volta? Não é? Você não consegue lembrar o teu retorno, né? É que eu estou perguntando porque, assim, no sentido, eu sei que eu estou botando essa técnica, estou até sendo chato, né? Mas assim, aqui não é o real, né? Aqui é um lugar onde a gente está vivendo com a nossa consciência, estamos aprendendo coisas e a gente vai evoluindo, entendeu? Mas é óbvio que a maioria das pessoas não tem noção disso, certo? Certo? Eu acho que você entendeu o que eu estou falando. Então. Moisés, eu vejo você falando muito assim sobre a raiva, sobre não importa se a pessoa é bom ou mal, não faz as pessoas bem, a competição. É isso que você enxerga que o nosso grupo do SEC tem que melhorar, assim? É um dos principais motivos, assim, que você vê no geral, assim? Eu acho que todo mundo tem que melhorar. Todo mundo. Nesse sentido? Nesse sentido. Nós não podemos, é o que eu falei, nós não podemos ter raiva nem ódio de ninguém, certo? Se você consegue conviver com todas as pessoas em paz, com tranquilidade, não importa se a pessoa é pior ou melhor, você já está começando a crescer, sabe? E nós temos que fazer isso, né? Nós temos que crescer para poder aprender a tratar os outros com respeito e carinho. Não importa se a pessoa é boa ou má, né? Isso não pode importar. Senão, como é que você vai evoluir? Certo? Bom, gente, eu acho que acabou. Tá certo. Obrigada. Obrigado.